E a ministração dessa noite tem esse objetivo, né? Fazer o nome de Jesus reconhecido. Porque você pode conhecer o nome de Jesus. Entre conhecer e reconhecer vai uma grande distância. Por um bom tempo da minha vida eu conheci o nome de Jesus. Mas reconhecer é quando você percebe que Jesus está exercendo poder junto a você, né? Então nós vamos ler o Evangelho que está no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 46 até o 52. Diz assim a palavra então, amém? Depois chegaram a Jericó, e ao sair ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, estava sentado junto do caminho um mendigo cego, Bartimeu, filho de Timeu. Este, quando ouviu que era Jesus, o Nazareno, começou a clamar dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Parou, pois, Jesus e disse: Chamai-o. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Nisto, lançando de si a sua capa, de um salto se levantou e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe o cego: Que queres que te faça? Respondeu-lhe o cego: Mestre, que eu veja. Disse-lhe Jesus: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente recuperou a vista e foi seguindo pelo caminho. Amém? Senhor Deus, Pai de misericórdia, que essa tua palavra possa cumprir o seu propósito nessa noite. Nós pedimos que sobre este lugar esteja a tua atenção e que os teus anjos cerquem este lugar para que a manifestação da graça se faça efetiva, Senhor. É o que nós te pedimos em um nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, é uma palavra interessante porque começa que o cego não tinha nome. Se você for fazer um estudo sobre a região da Galileia, você vai observar que ali era muito comum as pessoas terem problema de visão. Muito comum. Não era raro você encontrar cegos abandonados, e o termo era isso, abandonado no meio do caminho. Esses cegos, alguns eram conhecidos, mas extremamente ignorados. Irmãos, observa aqui um detalhe. Quando se toca na questão do cego, se fala assim: o cego Bartimeu. Bar, quer dizer, é um prefixo que quer dizer filho, filho de Timeu. Este homem, ele era só conhecido como Bartimeu, o filho de Timeu. Não tinha nome. Ele não tinha nome, ninguém sabia quem ele era. Sabia que ele era o filho do Timeu, só isso. Então, era um homem que estava à beira do caminho, cego, sem ter nenhum recurso. Jesus passa naquele lugar, né? Quando Jesus vem, a palavra nos diz que ele conhece, ele ouve, né? Porque ele estava ali na margem da estrada. Alguém deve ter comentado sobre Jesus com este cego. As evidências indicam que esse cego ouviu e de repente confirmou o seu coração a presença do próprio Jesus. E ele começou a gritar. E no clamor, Jesus parou e foi até ele. Por que Jesus chamou? Porque a multidão impedia aquele homem de se aproximar. A multidão, em geral, tem interesses que fogem aos interesses de Deus. Foge aos interesses de Deus.
Eu muitas vezes tenho um certo receio de multidão, porque a multidão é unanimidade, mas ela não fala ao coração de Deus. Deus fala ao indivíduo, não à multidão. Às vezes, quando você vê a manifestação de Deus em grandes multidões, você precisa saber se Ele está se manifestando em você. O verdadeiro avivamento acontece no meu coração, não é fora, não é na multidão. Bartimeu estava ali no meio de uma situação muito difícil. Era um homem de família, largado à beira da estrada, marginal da estrada, e alguém o identifica apenas como Bartimeu, o filho de Timeu, um homem sem nome. A pior coisa do mundo é quando você não tem nome. E nós já vivemos muitas vezes assim. Pessoas que não têm nome. Ah, como é que é isso? Pessoas que não são significantes. Pessoas que não são importantes para os outros. Irmão, a coisa mais difícil na nossa sociedade é porque nós aprendemos muito cedo a utilidade das coisas. Existem até livros falando sobre a utilidade das coisas, e nós transpusemos isso para as pessoas. Pessoas não são úteis, pessoas são necessárias. E é a partir daí que você cria um sistema de castas também entre nós, até mesmo dentro da igreja. E algumas pessoas vão ficando à margem, vão sendo esquecidas. Quais são essas pessoas que são esquecidas? São as pessoas que não têm visão. E eu quero falar que ter visão é ter a capacidade de ler o mundo, é ter a capacidade de ver e entender o que é significado no mundo. Quando nós cantamos aquela música aqui no início, luz do mundo, viestes à terra para que eu pudesse te ver. É por isso que Jesus veio, para que eu pudesse enxergar Jesus, para que eu pudesse entender o sentido da vida. Esse é o significado. Se você pega, não precisa abrir não, que eu vou facilitar para você por causa do tempo. Quando a gente pega em Efésios capítulo 2, né, a palavra que está sendo dita, Efésios 2, versículo 4, diz assim: no entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E observa que quando a palavra está sendo dita aqui, ela está dizendo o seguinte: olha, por intermédio de Jesus, Deus te entronizou nas regiões celestiais. Entronizou, está usando o verbo no passado, porque para Deus, tudo que nós estamos experimentando aqui hoje, já aconteceu. Jesus é a plenitude do tempo, e eu confirmo que o Espírito Santo quer exatamente revelar a cada um de nós esse mistério que para muita gente que está aí fora é um mistério que dá dor, sofrimento, buscas infindáveis, porque não entendem qual é o significado da vida, qual é o significado da sua vida. Por que é que você está aqui hoje? Por que é que você nasceu? Por que é que você passa por situações difíceis? Qual o sentido disso tudo? Você lê, você aprende, estuda, cresce, mas para onde vai tudo isso quando você morre? Qual o sentido da sua vida? É isso que Jesus veio falar para mim e para você. Nós somos a geração da revelação. A única coisa que me diferencia das pessoas lá de fora é exatamente eu conhecer que Jesus revelou para mim a realidade do tempo de Deus. Jesus olhou para a samaritana: vem um tempo e ele já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Esse cego que estava lá na margem da estrada, ele não tinha conhecimento de Jesus. Ele conhecia Jesus de ouvir falar. Ele ouvia falar de Jesus. Tanto que ele grita e fala: Jesus, filho de Davi, porque ele reconhece Jesus como aquele que vinha da geração de Davi. Ele reconhece como Cristo, mas ele não conseguia entender porque ele não via. A mesma coisa acontece comigo e com você muitas vezes.
Eu, por muito tempo na minha vida, eu fiquei à margem da estrada sem entender o que estava acontecendo. Quando Jesus vai até a sinagoga, irmãos, ele pega o rolo, abre o rolo e lê Isaías 60. E a palavra diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim e me enviou para evangelizar os povos. O Espírito do Senhor está sobre mim. Irmãos, Jesus estava falando ali algo que já havia acontecido. E as pessoas da sinagoga não estavam entendendo. Se você conversar com um judeu, irmãos, você vai compreender o que eu estou falando. Eles ainda estão apegados à lei. Você conversa com eles, você vai tentar explicar que Jesus é a realização de tudo que o Pai prometeu para mim e para você, não consegue entender. Aquele cego estava ali, à margem do caminho, porque ele foi abandonado. Ele não tinha nome. Você muitas vezes está na igreja e não tem nome. Muitas vezes você está em casa, não tem nome. O que é ter nome? É ser identificado como alguém. É ser identificado como alguém que é importante, como uma peça importante na vida das pessoas. Aquele homem era filho de Bartimeu, mas cadê Timeu? Onde estava Timeu? Onde estava o pai daquele homem? Onde estava a família daquele homem? Às vezes a gente olha pessoas aí fora e a gente tem que entender isso. Jesus é aquele que devolve a visão, a capacidade de ver de quem perdeu essa capacidade. Jesus é aquele que pode revelar para você, trazer visão, entendimento da palavra para você. E isso é muito profundo num tempo em que as coisas se reduzem a ganho, a lucro. E o maior lucro do homem é você descobrir Jesus na sua vida. Esse é o evangelho da graça. É o evangelho do fim de noite, quando eu chego em casa, eu penso no meu dia, eu falo: Senhor, tantas dificuldades, tantos erros, como eu sou pecador. E eu percebo o Espírito Santo que me envolve e fala assim: por isso eu estou aqui. Por isso eu estou aqui. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É exatamente porque Deus me ama que Ele me envolve com seu amor. E nós somos povo de Deus exatamente porque reconhecemos a nossa fraqueza. Aquele que não reconhece a sua fraqueza não tem capacidade de se aproximar de Deus. Então eu preciso pegar algumas coisas, algumas lições, né, com este cego. Primeira coisa que eu aprendo com Bartimeu, este homem anônimo, e eu quero tomar para mim essa característica, é a expectativa de fé que ele exercita no versículo 47. Se você puder pegar de novo a sua palavra, você vai ver exatamente isso. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Precisa clamar, irmãos. Vou falar uma coisa para você, que muitas vezes falo isso para que a pessoa perceba que Deus age em resposta de oração. Deus quer de você a manifestação de fé. Deus não age onde há necessidade. Deus age onde há fé. O mundo está cheio de lugares com necessidade. O mundo está cheio de gente que não vê. Ali na Galileia estava cheio de gente que não via. Aquela região de Israel é toda cheia de gente cega, por um problema de alimentação, um problema da água, uma série de problemas que criavam muitas enfermidades. Mas esse cego, o filho anônimo de Bartimeu, o que tinha sido abandonado pela família, diz o versículo 47 que ele se levantou e começou a clamar: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele fala tem misericórdia de mim, ele está falando assim: Jesus, olha a minha situação, conhece a minha história, eu tinha família, eu tinha pai importante, mas eu nasci com isso, com defeito, a dificuldade de ver, e me deixaram na margem. Não é Jesus que está falando para a gente, falando assim: nem todos aqueles que não veem
preciso estar na margem, precisa clamar, precisa acreditar, precisa dizer: Senhor, olha para mim. Clamo, porque creio. É expectativa, é a primeira coisa que eu vejo em Bartimeu, que eu quero para mim, a capacidade de reconhecer o meu problema, capacidade de reconhecer onde mora a minha dificuldade, me colocar de pé e falar assim: Jesus, olha para mim, porque misericórdia é isso, é a capacidade de se colocar na miséria do outro, trazer a miséria do outro ao meu coração, trazer a dificuldade do outro ao meu coração. Jesus, olha para mim, vê a situação em que eu me encontro, para que eu possa ser curado. Essa é a expectativa de Bartimeu. Eu quero ter também um coração expectante. Eu não sei em que área você necessita, mas eu sei que está aqui Jesus, que pode trazer resposta para todo aquele que clama. Sabe qual é o nosso problema? É muito simples identificar. Nós não conseguimos clamar. Embora a gente declare fé, a gente não experimenta a fé. Mas a fé não é apenas o retorno para que eu possa receber, é para que eu possa crescer. A igreja hoje está cheia de teorias, de novas teologias. O que Jesus pretende é revelar para você que Ele sabe quem você é, sabe o que você vive e só espera que você clame. Ele é a resposta. A segunda qualidade que eu vejo em Bartimeu é que ninguém o pegou e o levou pela mão até Jesus. Ninguém o pegou. Fizeram o quê? A multidão ficou ao redor de Jesus. Todo mundo estava ali querendo ver Jesus. E o cego estava na margem da estrada. Aí o cego começa a clamar, começa a gritar. E a multidão fala o quê? Shh, shh, shh. Silêncio aí. Deixa o cara ficar quieto. Quantas vezes na igreja eu não me deparo com isso também? Com as pessoas que necessitam de algo, estão chamando, estão pedindo. E você veio à igreja apenas para ouvir. Apenas para ouvir. Você não abre o seu coração para a necessidade do que está do seu lado. Às vezes a gente vem na igreja como se estivesse assistindo um espetáculo, estivesse assistindo uma coisa que está passando lá e que não tem a ver com a minha vida agora. E tem. Nesse exato momento, pode ser que Deus queira te usar para algo. E Jesus, Ele vai ultrapassar mais uma vez o limite da multidão para falar: aquele que está na margem da estrada clamando, ele recebe também a minha atenção e a minha misericórdia. Jesus não se importa apenas com a multidão. Jesus não está interessado apenas na multidão que está ouvindo. Jesus está interessado naquele que está abandonado na margem da estrada. Jesus conhece aquele que necessita e está clamando. Eu só preciso reconhecer isso, ter expectativa de fé e iniciativa para me colocar na espera. Eu preciso fazer alguma coisa. É diferente de ser um murmurador. Pessoa que é enjoadinha. O que é a pessoa enjoadinha? É a pessoa que fica rodeando os seus problemas. Eu já ouvi de uma certa pessoa dizer o seguinte, que a gente que se for curada por Deus, fica depressiva. Porque a doença dá aquele plus, né? A doença é mais que a doença, é um motivo, né? Você já viu aquela pessoa que você chega para a pessoa e fala assim: rapaz, eu estava com uma dor na coluna. A pessoa olha para você e fala assim: eu estava com dor na coluna e o meu dedão de pé, minha unha estava encravada e uma dor de cabeça. Você não sabe o que é isso. Quer dizer, a dor dele é sempre maior. Porque o que ele tem de interesse não é propriamente a dor, é a atenção. Onde ele está enfermo, na verdade, não é no corpo, é na alma. Não é isso? Então eu preciso perceber e tomar a iniciativa de falar:
eu preciso melhorar a minha circunstância. É? Eu conheci uma menina que ela falava assim comigo: pastor, eu vejo as minhas amigas, todas estão cavando um caminho, arranjando um ou outro, e não sei o que acontece comigo, pastor, ninguém se interessa por mim. Eu olhei para ela, o cabelinho dela, a roupinha dela, me deu vontade de falar: quando foi que você desistiu da vida, minha filha? Né? Porque a pessoa começa, né? E aí fiquei com medo, falei: se ela falar alguma coisa e descobrir que ele tem mau hálito, aí pronto, acabou tudo. Né? Porque a pessoa precisa reagir, ela precisa tomar a iniciativa, ela precisa saber qual é o seu problema e onde está a solução. E se levantar e caminhar em direção a ele e falar assim: eu vou até Jesus. A pessoa precisa olhar e falar assim: caramba, deixa eu até ver aqui, a roupinha está mal, mas não repara não, tá? A pessoa olha e fala assim: eu preciso me ajeitar mais. Não dá para ir para a igreja com esse paninho de saco. Tem que, na verdade, dar uma melhorada no visual para arranjar alguém que se interesse. Não é verdade? Não é? A pessoa tem que, né, se produzir. Né? Tem que se tornar uma pessoa interessante. Tem que se levantar e falar assim: eu sou mais forte que o problema, porque o Senhor, a quem eu sirvo, é forte. Né? Não há derrota para aquele que está nas mãos de Deus, irmãos. É impossível haver derrota para quem está nas mãos de Deus. Pode haver um momento em que você não esteja vendo a vitória, mas a derrota não existe para aquele que está nas mãos do Senhor. Então, ela pode não vir hoje, mas vem amanhã, porque os propósitos de Deus, fala comigo, os propósitos de Deus, fala forte, você parece que não fez o primário, fala assim: os propósitos de Deus vão se realizar. Eu, na minha época de primário, tinha a professora que mandava a gente fazer a leitura. Depois perderam isso, né? Perderam. Hoje em dia ninguém faz leitura mais. Antigamente tinha uma coisa assim: você sabe que a palavra você tem a sua origem em vossa mercê. Depois passou para vós me ser, que na roça se fala ainda vós me ser, que a gente ri. Eles são clássicos da língua portuguesa. Na verdade é isso. Vós me ser, depois você. E hoje em dia o jovem já fala se. Você vai em tal lugar, né? E daqui a um tempo, continuando assim, não vão nem falar mais nada, vão dar um tapa na cabeça e levar a pessoa. Porque vai. Mas quer dizer, eu preciso, né, comunicar a minha vida para o outro. Né? Eu preciso comunicar a minha vida para o outro e perceber que o tempo de Deus está se realizando na minha vida agora, amém? Aí a professora fazia assim: todo mundo lendo comigo. Aí a gente pegava o texto e lia um parágrafo. Aí ela ouvia. Aí ela identificava a pessoa que tinha dificuldade. Aí, Francisco, que normalmente quando a professora chama o seu nome, você olha para trás, né? Tem outro Francisco aqui. Aí, leia você. Aí, mas Jesus lhes diz. Aí a professora fala assim: pois fica de pé. Aí você ficava de pé. Aí a turma toda assim. Né? Nunca mais você deixava isso repetir, que você ia para casa e ficava fazendo leitura. Mas Jesus lhe disse: por causa da dor. Vamos comigo agora, vou contar até 3. 1, 2, 3. Os propósitos de Deus se realizarão na minha vida. Ficou com medo de eu mandar você falar sozinho, aí fica logo, fala assim: vou fazer esse negócio direitinho, que isso aí precisa ter iniciativa. Você é povo escolhido de Deus, você tem a revelação de Deus nas suas mãos. Você não é qualquer um, não. Você tem a expectativa de que Jesus está passando. É a expectativa: Jesus está aqui. Jesus está aqui. Eu estou sentindo no meu coração.
E quando você fala assim, ó, está todo mundo falando Jesus, 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 você levanta a sua voz e fala assim, Jesus, é uma voz diferente. Aí Jesus vai atender aquele que clama. E não é só atender, é ficar de pé. Porque você é só cego, você não é surdo, você não é paralítico. Hã? A gente tem uma pessoa deficiente visual que vai à televisão, vez ou outra ele comenta isso, que as pessoas quando vão ajudar um cego, acham que o cego é retardado. Né? Aí segura o cego, né? Vai para cá, não, vai para cá. Né? E não é, o cego ouve. Né? Ele ouve, você pode falar assim, vai para a direita agora, pode ir que eu ponho. Tanto é que dizem que é só você botar a mão dele aqui no ombro e ele vai. Né? Mas a gente acha que ele tem problema mental, né? Você não sabe. O que eu falo com um cego? Já me aconteceu isso. O que eu falo com um cego? Fala qualquer coisa que você falaria com uma pessoa normal. Ele é só cego. Ele não é surdo. Né? Eu preciso, então, perceber que eu posso ter na minha vida alguma deficiência em alguma área, mas eu continuo ouvindo. Eu posso ter na igreja alguma dificuldade, mas eu posso realizar outras coisas. Eu posso na minha vida pessoal ter algum impedimento, mas há outras coisas que me fazem uma pessoa apta a estar aqui na presença do Senhor Jesus. Amém? Preciso perceber que Deus, na verdade, Ele espera uma resposta de mim. Irmãos, pega aqui. Você quer entender Deus? Você quer entender quem é Deus e o que Deus quer de você? Você vai ler esse versículo. Diz assim, ó. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? A multidão deve ter feito isso. O ceguinho, com a capa, jogou a capa, o Senhor parou, chamai-o. Trouxeram ele. Aí quando ele chega, Jesus, que queres que eu te faça? Senhor, eu quero uma roupa nova. Né? Jesus, como é que é isso? Você vai perguntar para o cara? O que você quer? Senhor, eu quero participar da próxima Copa, desde que não seja o Filipão como técnico. Né? Não pode. Por que Deus pergunta o óbvio? Porque a resposta só você pode dar. Deus pode tudo, mas Ele espera a sua resposta. Ele espera a sua resposta. Deus não vai fazer nada na sua vida, escuta aqui, não vai fazer nada na sua vida se você não der a resposta, porque é um princípio sobre a soberania de Deus. Deus é soberano até mesmo para abrir mão da sua soberania. Então ele depende da sua motivação. O que é motivação? Eu preciso ter dentro do meu coração o motivo para fazer. Se eu não tiver motivo, eu não faço. E Deus pergunta, o que queres que eu te faça? Né? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Eu torne a ver. E aí essa resposta que eu torne a ver é algo doído, irmãos. Esse homem tinha família, ele tinha irmãos, ele corria nos pátios, ele devia fazer muitas coisas com os amigos, e ele ficou cego. Houve algo na vida dele que o transformou e o deixou incapaz de ficar em casa. Todo mundo passava e falava assim, olha lá, é o Bartimeu. Bartimeu não é o nome dele, não. Bartimeu é o sobrenome do pai. Olha lá, que miserável, olha, que coisa. E aquele homem lá na beira da estrada, quando ele vira para Jesus e fala, Jesus, que eu volte a ver. Ele não estava pedindo apenas para enxergar, ele estava pedindo para Deus, Deus, volta com a minha situação, me leva para casa. Me ponha de novo na minha casa, junto com meus pais, com meus irmãos. Transforma a minha história. Ele estava pedindo isso.
Não era apenas uma cura física. Ele estava pedindo, Senhor, eu não quero morar mais na beira da estrada. Eu não quero, isso não foi escolha minha. Me leva de volta para casa. É isso que Deus queria saber dele. Deus sabia que ele não enxergava. Tem muita gente que tem enfermidade, mas não quer melhorar. Prefere ficar daquele jeito. Até gosta. Por quê? Porque fica cozinhando esse galo a vida toda, esses problemas todos. Irmãos, em igreja, se você fizer campanha, toda campanha aquela pessoa está ali. Lá em Arraial, tinha uma senhora que vinha falar comigo, falava assim, estou com problema com meu marido, problema com meus filhos, não sei o quê. Depois de muito conversar com ela, eu falei, olha, o problema não é o seu marido, nem seus filhos, o problema é você. Você tem que mudar o seu comportamento, procurar melhorar, ser mais proativo. Aí ela vinha para mim, um mês depois, falei, aí, como é que está? Eu estou com problema com meu marido, com meus filhos, e você já resolveu aquilo? Não, eu ainda vou tentar. Falei, então não marca o horário não marca. Porque o problema está dentro de você. Você precisa dar uma resposta para Deus do que você quer. O que você quer? Você quer realmente entender as coisas de Deus? Você quer realmente descobrir os princípios das dimensões espirituais? Jesus está te entronizando nas regiões celestiais. A palavra está dizendo aqui que Ele nos entronizou, Ele nos colocou lá em cima, Ele já determinou isso, que a igreja dele vai morar no céu, amém? Isso está predeterminado, a igreja dele é povo escolhido, vai estar lá no céu. Você fica tímido. Você não sabe para onde você vai, é um pezinho aqui, outro acolá. Você não consegue olhar para Deus com seriedade para falar, Deus, eu quero voltar ao primeiro amor. Deus, eu quero voltar ao princípio das coisas. Você ainda está preso a isso. É preciso ter coragem para enfrentar a sua dificuldade e clamar por mudança. Preciso ter coragem. Sabe o que acontece? Em 1991, eu era professor do Estado. E ser professor hoje é muito difícil. Muito difícil. Tem alguém professor aqui? Tem professor aqui? Está vendo como que é difícil? Difícil. É difícil, é verdade. Já nas reportagens diz isso, que todo mundo, ninguém quer ser mais professor, e quem fica escondido. Né? Eu me lembro quando eu passei no vestibular, a minha tia, ela falou assim, Francisquinho passou no vestibular, passou para que letras? Tadinho. Eu falei, como é que é isso? Né? Porque, na verdade, chegou em 91, eu vi realmente uma dificuldade muito grande. Eu falei, eu preciso mudar a minha vida. Mas reconhecer que eu preciso mudar a minha vida, quer dizer, eu preciso fazer alguma coisa. E é aí que a pessoa, na verdade, encontra a sua dificuldade. Preciso me colocar de pé e clamar, Jesus, me ajuda. O que você quer? Jesus pergunta para você, o que você quer? Jesus, eu quero casar. Minha filha, procura fazer dá uma lavadinha no seu cabelo, veste uma roupa diferente. Jesus, eu quero casar. Meu filho, desse jeito, com esse chinelinho havaiano aí, com essa blusinha do colo, não dá. Tem que mudar. E aí eu vou fazer algo. E foi ali que eu fiz a mudança de letras, fui para direito. Fazer o curso de direito. E fazer um concurso, mudar. Mudar significa tentar outras coisas, amém? Precisa de coragem. Para você olhar o seu problema e falar assim, é o meu problema, mas não é o maior dos problemas. Você sabe o maior dos problemas? Não consigo ver um outro problema. É você olhar o seu filho, falar assim, o meu filho tem 30 anos
33 anos. É um homem de bem, só fez bem, e você olhar o seu filho sendo entregue a um povo inimigo e ser levantado na cruz e você ficar aos pés da cruz falando, é o meu Senhor, eu guardo fidelidade a Ele. Esse é o maior drama. É você ter a certeza de que Deus colocou o seu próprio filho na cruz para que hoje você pudesse conhecer e confiar. Porque o Deus que está hoje sobre a sua vida, Ele já sofreu e já viu e sabe o que você tem experimentado. Essa é a verdade da palavra. Preciso ter coragem, né? Disposição e entender que Deus, Ele quer algo na minha vida. Nenhum de nós aqui está aqui por uma mera coincidência. Eu seria muito estúpido se eu não conseguisse entender que há um propósito individual para cada um. Sabe que existe uma passagem na Bíblia que é muito importante para mim, embora seja muito conhecida, ela tem um detalhe que mexe muito comigo. Assim como o cego Bartimeu, Zaqueu também subiu na árvore para ver Jesus. Mas quando ele tentava ver Jesus, Jesus olhou e falou, Zaqueu, esse nome me ensina que Deus me conhece pessoalmente. Fala comigo assim, Deus me conhece. Melhorou muito a fala de vocês. Olha, parabéns. Deus me conhece pelo nome. Conhece Bartimeu. Eu não sei o nome dele, mas Jesus sabia. Jesus olhou e falou assim, chamem ele. Quando você estiver à noite orando, Deus vai falar assim, chama ele. Amém? E por último, irmãos, fé é a capacidade de ver onde Deus vai fazer. Fé não é aquilo que estão dizendo aí que eu determino. Eu determino que esse banquinho fique verde. Eu determino, você não determina nada. Porque você é um mísero mortal e vai... Escuta uma coisa, meu amigo. Deixa eu te falar uma coisa aqui ao pé do letra. Morrerás. E Deus não quer erguer outra coisa senão um templo no seu coração. Você não determina nada, mas a sua fé é a expectativa daquilo que Deus vai fazer, segundo o seu propósito. Amém? É segundo os seus propósitos. Porque não fosse assim, irmãos, como é que eu vou pregar o evangelho da graça lá na África, na Ásia, e esses lugares onde as pessoas estão sofrendo, missionários sendo perseguidos, vivendo da miséria de cada dia, e eu vou falar o seguinte, olha, determina que vai chover coisas na sua vida. Não, amigo. O evangelho é universal. E ele diz, ele garante que você precisa confiar em Jesus, saber que Jesus, ele é aquele que veio para revelar a você a presença de Deus. Você hoje precisa falar, Deus, como é que eu sou feliz. Sabe que tem horas que me dá tão frio na espinha, quando eu estou lendo a palavra de Deus, eu falo assim, meu Deus, eu conheço a palavra de Deus, eu entendo Jesus, eu sei quem é Jesus. Irmão, você já imaginou o dia que nós estivermos na glória, chegar na presença de Deus e você falar assim, fiz o que era certo, combati o bom combate. E aí quando você chegar lá e ouvir uma voz, Francisco, fala, tô caindo. Não é verdade, irmãos? Você está passando por lutas, batalhas, mas você mantém a fé, porque Jesus prometeu
eu mantenho a minha fé. Eu estou tendo visão espiritual, irmãos. Visão espiritual. Visão espiritual que as pessoas não têm. As pessoas estão se matando no dia a dia, acordam pela manhã, corre, pai, não sei, almoça, rapidinho, vai fazer mais e vai fazer mais. E todo mundo quer ganhar mais. Para. A sua alma tem sede. Tem sede do Deus vivo. Alimenta a sua alma. Sua alma não se alimenta de riqueza. A sua alma não se alimenta de filé. A sua alma se alimenta da palavra de Deus. Mas um bom filé faz a gente muito feliz, né, meu irmão? Vai, não é? Vai, né? Mas não é essencial. Eu me lembro sempre, já comentei isso aqui, a vida da gente é muito limitada. Eu também não tenho 300 anos de vida para estar contando 2.000 histórias, eu me repito. Mas são coisas muito sérias. Eu uma vez lá em Itaperuna, eu fui chamado numa casa, eu e o pastor Itamar, um homem de Deus, de quem eu tenho muita saudade. Ele não morreu não, ele está morando lá em Búzios. Fala assim. E nós fomos numa casa, e era uma casa de muito luxo. Irmãos, tinha chovido, e minha Bíblia do lado, pastor Itamar, madrugada. Chegamos lá, encontramos uma casa luxuosa, nos abriram a porta, nós entramos na sala e nós sentávamos. Tinha uma mulher muito elegante, não sei o nome disso, camisola não era camisola, era algo mais. Hein? Sei nem o que é isso. Mas deve ser isso, né? Penhoar, né? Eu perdi o ar com isso, olhando aquela mulher. Irmãos, aí ela começou a contar a história dela. Enquanto ela falava das dificuldades, e eu olhava a casa, olhava aquele luxo todo, não conseguiu trazer felicidade para ela. Todas as conquistas. Aí quando eu olhei para baixo assim, eu falei, meu Deus, eu sujei o tapete dela todo de lama. Aquele tapete com um palmo, meu irmão, um palmo. E eu borroquei aquele troço todo, eu e o pastor Itamar. Eu falei, meu Deus do céu. Oramos por aquela mulher. Eu falei com ela, olha, vá à igreja, procura Deus. Deus tem resposta para você. Quando é que é o culto? Domingo, 19 horas. Eu vou. Tá bom, vou pegar o telefone com a senhora. Tá bom. Não foi. Fulana, eu tenho que ter um cuidado com essas histórias aqui. Todo mundo é perunense aqui. Se eu falo o nome aqui, o pessoal... você esperando no domingo. Puxa, houve um impedimento. E está melhor? Estamos indo, vê domingo. Não sei, eu vou ver se dá um tempo aqui, eu tenho que ir. Aí tocou o telefone tempos depois, o casamento estava desfeito, os filhos foram embora. Eu olhei a casa, olhei o tapete. Falei, Senhor, a minha casa não tem tudo isso, mas é casa de paz. Porque o Senhor é o essencial na sua vida. Busca o Senhor. O que é mais importante na vida do homem não é o dinheiro, não é o poder, não é o emprego, não é sequer a saúde. Chama paz. A paz que só Jesus pode dar. Por isso que Jesus foi tão taxativo de dizer, eu vos dou a minha paz. Eu vos dou a minha paz. Aqui dentro. O mundo não pode dar. Paz de Jesus. A paz que não é a paz do Senhor. As pessoas encontram com a outra. Paz do Senhor. Né? Dá a impressão que Deus é coveiro. Né? Paz do Senhor. Né? Não é. A paz de Jesus. A gente tinha que ser mais zeloso na hora de falar. Né? A pessoa assim, como é que vai, pastor? Eu vou bem.
A pessoa já foi embora. Por que perguntou? Né? Você não consegue falar? Né? A paz de Jesus para a sua vida. A paz de Jesus que te convidou, que trouxe você, que está querendo que você tenha a revelação da sua vida. Luz do mundo, viestes à terra para que eu pudesse te ver. Se hoje o Bartimeu estivesse aqui, ele falaria isso. Jesus veio à terra para que eu pudesse ver de novo, para que eu pudesse voltar a ver.